Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início ao nosso painel de hoje. Em nome da Sicredi, traga sua poupança para a Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos recebendo hoje a visita de Dom José Gislon, que é bispo da Diocese de Erechim e que este mês, na 57ª, se eu não me engano, Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, participou lá, se inteirou do que foi debatido, nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais aqui, e também acabou sendo, depois também se foi eleito, se foi escolhido, se foi aclamado, enfim, presidente da Regional Sul 3 da CNBB, pelo que eu lhe cumprimento, parabéns. Obrigado. Por mais esse encargo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ficou em muito boas mãos. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Iodi. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham e aquelas pela TV Erechim. Primeiramente, eu acho que é uma alegria poder também partilhar com você e com todo o público essa caminhada que estamos fazendo como igreja no Rio Grande do Sul, mas também como igreja em todo o Brasil. Como é que foi essa escolha, Dom José? Olha, nós temos duas realidades dentro da igreja no Brasil. Nós temos a Assembleia Geral da Conferência Episcopal dos Bispos no Brasil, que acontece todos os anos, e os últimos anos tem acontecido lá em Aparecida. E a cada 4 anos nós temos a eleição, por assim dizer, da presidência, que nesse ano sofreu uma pequena mudança, porque até então nós tínhamos um presidente eleito, um vice e um secretário-geral. Com as mudanças do estatuto, visto que a nossa conferência abrange 277 dioceses, é a maior conferência episcopal da Igreja Católica no mundo todo, nós sentimos assim, a necessidade de, a presidência ser um pouco mais alargada. Então, esse ano nós tivemos assim a eleição de um presidente, que foi então a Dom Valmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. E teve um primeiro vice-presidente, que foi então eleito Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Um segundo vice-presidente, que foi eleito então Dom Mário, arcebispo de Boa Vista, em Roraima. E o secretário foi eleito então Dom Joel, que é bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas depois a conferência ela é subdividida também em 18 regionais, que englobam todas as arquidioceses, dioceses e prelazias também. No Rio Grande do Sul, nós temos o Regional Sul 3, porque São Paulo é o Sul 1, Paraná o Sul 2, Rio Grande Sul 3 e Santa Catarina o Sul 4. Então, esses regionais, a cada 4 anos também elegem a presidência do regional. Então, no nosso caso do Rio Grande do Sul, nós fizemos sempre essa eleição, no mesmo período que acontece a eleição da diretoria nacional da presidência da CNBB a nível nacional, e nós, já que estamos todos reunidos em Aparecida, fizemos lá também a eleição da presidência do nosso regional. Como é que surgiu o seu nome? Ele é ungido, digamos, de um grupo ou quem está disposto se manifesta? Como é que é? A eleição segue praticamente o estilo da eleição quando se escolhe a presidência nacional, mas lá é o voto, né? Nós temos a urna eletrônica, tudo, onde todos os bispos, só os que estão na ativa, os bispos eméritos não votam. Depois, quando é no regional, também se faz a votação
E geralmente quem recebe a maioria dos votos, né, diz sim ou não, é consultado. Então foi essa modalidade que foi feita, né? Não é que alguém se apresenta como candidato. Todos, né, são candidatos? Todos são candidatos. Todos podem ser votados? Todos podem votar e serem votados também. Né? Então a votação nossa aconteceu lá, né? Então eu fui eleito pela vontade dos bispos que estão na ativa no Rio Grande do Sul, que estavam presentes 22 bispos, né? E recebi os votos, então, para assumir esse cargo, e já estando a serviço dessa Diocese Povo de Deus aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, aceitei como parte também do serviço que já faço à igreja, né, na Diocese, mas agora com uma abrangência um pouco maior também, tendo, digamos, esse serviço à Igreja do Rio Grande do Sul. Vou fazer uma pergunta que de repente alguém em casa pode estar pensando, será que o bispo fez campanha? Como é que foi? Não existe isso. Aliás, eu tinha uma certa relutância, porque Erechim está um pouco distante de Porto Alegre, e a sede do regional está em Porto Alegre. Significa que eu terei que deslocar-me mais seguidamente a Porto Alegre. Essa semana o senhor já foi? Já fui, já estive em Porto Alegre essa semana, já preparando a agenda, uma pré-agenda e tudo da nossa Assembleia Anual, que vai acontecer entre os bispos de 3 a 4 de junho. Depois nós temos no dia 5 o encontro com todos os superiores e superioras maiores ou provinciais do Rio Grande do Sul, das congregações religiosas que atuam no Rio Grande do Sul, e teremos no dia 6 e 7, a Assembleia, geral da Ação Evangelizadora da Igreja no Rio Grande do Sul, com a participação, além dos coordenadores de pastoral de todas as dioceses, também a participação de leigos, dos coordenadores de movimentos, etc., que atuam na Igreja do Rio Grande do Sul. Então, uma Assembleia muito importante, porque ela faz a avaliação dos 4 últimos anos percorridos, né, das linhas de ação, e também traça as metas objetivas dos próximos 4 anos até 2023. O senhor tem que se reportar a quem, digamos aqui, em nível de Brasil daí? Diretamente com o presidente da conferência? Não, acho que assim, cada regional é autônoma. Sim. Né? Mas como presidente do regional, antes eu era vice-presidente, e eu faço parte também do Conselho Nacional da CNBB no Brasil. Então nós temos o Conselho Permanente. Então esse Conselho Permanente, que se reúne em Brasília, na sede da CNBB, 3 vezes por ano. Então, praticamente ali aparecem todas as realidades da igreja no Brasil, e também a gente toma as decisões para responder também à caminhada da igreja no Brasil. Então, fazem parte do Conselho Permanente, além da presidência da CNBB, os presidentes dos 18 regionais, os regionais que têm mais de 10 dioceses, tem também um outro segundo membro participante, fazem parte também do Conselho Permanente os 12 presidentes das 12 comissões, porque no serviço à igreja como um todo nós temos 12 comissões na CNBB, e esses presidentes também são eleitos na Assembleia Nacional, como foram agora recentemente. Então é esse serviço que faz com que a igreja, digamos, responda a sua caminhada, esse serviço ao povo de Deus, sempre no sentido de colegialidade, mas também de eclesialidade. Nessa amplidão que é o Brasil, com 277 dioceses, mas temos um princípio da comunhão, de um caminhar juntos, e toda a dinâmica da pastoral, digamos, da vida da igreja, ela é sempre parte de um princípio, de uma reflexão feita diante de todas as realidades. Temos realidades diversas, temos esse ano o Sínodo do Pan-Amazônico, que vai acontecer, onde é muito importante a participação do Brasil, visto que a Amazônia brasileira é a maior parte do contexto da Amazônia. Então, também temos um peso muito grande como conferência episcopal, né, mesmo envolvendo vários países nesse sínodo. Então, são realidades assim que os bispos são muito atuantes e procuram também sempre ouvir a realidade do povo de Deus, né? Nós temos muitos contextos da nossa sociedade que se dirigem à CNBB, pedindo que a CNBB, digamos, seja intermediária no diálogo, muitas vezes, com as instituições do governo, ou também buscando salvaguardar direitos a essas situações, muitas vezes,
de risco que vive parte da nossa população. Nós vamos abordar um pouquinho isso no próximo bloco. Eu gostaria de encerrar ainda nessa parte. O dia não vai ter mais do que 24 horas. Né? Tinha antes e passa e continua. O senhor certamente agora está com a agenda bem mais apertada, bem mais preenchida, né? É um trabalho e tanto aí, né? O senhor vai dar conta disso tudo ou continua tudo igual, digamos, na Diocese de Erechim, ou o senhor pode convocar alguém para lhe auxiliar em alguma coisa mais proximamente? Não, eu acho que assim, o que deve-se fazer é redefinir a questão da agenda da Diocese. A gente evita ao máximo assim, intersaídas que não sejam de caráter estritamente necessário, porque a prioridade ainda é a Diocese de Erechim, né? Eu não posso, em nome, digamos, da presidência do regional, etc., deixar de lado a realidade do serviço prestado à Igreja Particular de Erechim, ao povo de Deus aqui. Mas eu acho que sabendo dividir o tempo e assumindo também essa responsabilidade, que no fundo é manter a colegialidade dos bispos, a sinodalidade da Igreja, das 18 dioceses do Rio Grande do Sul, né? Nesse princípio, acho que nós temos uma bonita caminhada, tem um entrosamento muito grande entre os bispos. Nós tivemos uma renovação muito grande também no nosso episcopado gaúcho, com vários bispos jovens que foram nomeados ultimamente. Aliás, ontem, né, no dia 22, foi nomeado um outro bispo para a Diocese de Cachoeira do Sul, e tivemos também no mês de março a nomeação também de um novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre. Então nós temos assim, foi, digamos, praticamente reforçada a dinâmica também, toda a realidade da vida da igreja com essa presença de novos bispos e também ampliado o número de bispos, por assim dizer, né? Hoje a Arquidiocese de Porto Alegre, além do bispo titular Dom Jaime, tem mais 4 bispos auxiliares. Então isso também é um serviço para ajudar ainda mais essa caminhada da igreja, né, a dimensão pastoral também de estar perto do povo de Deus. O senhor disse que no nosso estado nós temos 18 dioceses. Isso. Né? Não existe a possibilidade, digamos, como o número de municípios, enfim, de repente se ampliar o número de dioceses? Nós temos um projeto... Como é que se dá esse processo? Sim. Esse projeto ele parte acima, primeiramente, de uma realidade e de uma necessidade pastoral. Muitas vezes, tendo presente a questão de população, paróquia, distância, tudo isso é contemplado. Nós temos um projeto que está em estudo já há uns 3 anos, que é a criação da diocese, de uma nova diocese no Rio Grande do Sul, que abrangeria parte do território da Arquidiocese de Passo Fundo, de Caxias do Sul e também de Santa Cruz do Sul, que seria a diocese que teria como sede praticamente Nova Prata, tendo toda a realidade ali do Vale do Rio das Antas, né? Que é difícil a proximidade com Caxias, principalmente no tempo de inverno, de reuniões, de encontro, etc. Mas é um estudo ainda que está caminhando, onde envolve não só os padres que estão ali, mas também as comunidades, todo o povo de Deus que está naquele contexto, e as dioceses, também os bispos das dioceses envolvidas. Mas esse estudo tem, né, e está caminhando. Não é um número fechado, então, por exemplo, voltando no tempo, Erechim pertencia a Passo Fundo pertencia a Santa Maria, aí foi se emancipando, entre aspas, também nessa área. Então... Sim, eu acho que essa dinâmica, por exemplo, das últimas dioceses que foram criadas no Rio Grande do Sul, a gente percebe que nós chegamos no começo do século passado com uma diocese no Rio Grande do Sul. Depois foram criadas a Diocese de Pelotas, de Santa Maria e, digamos, a prelazia eclesiástica, por assim dizer, de Uruguaiana. Depois nós tivemos as outras dioceses que foram surgindo, Caxias, Passo Fundo e outras ao longo da história. Tanto é que quando foi criada a Erechim, né, foi criada também a Diocese de Cruz Alta e Rio Grande. Depois tivemos, nos últimos anos, a criação da Diocese de Osório, Cachoeira do Sul e a Diocese de Montenegro. E agora temos também esse estudo em relação à criação de uma futura nova Diocese de Nova Prata, que é um processo que muitas vezes pode demorar, né, vários anos. Não acontece, digamos, de um dia para o outro. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos.
Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Sicredi, recebendo prazerosamente hoje aqui Dom José Gislon, que é bispo da Diocese de Erechim e agora abraça mais uma responsabilidade imensa aí, como presidente regional da Regional Sul 3 da CNBB, que eu estava em dúvida se abrangia Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas não, é apenas no Rio Grande do Sul, está esclarecido aí, o Dom José passa a ter uma responsabilidade e vai ter que estreitar o contato mais ainda com os demais 17 bispos que nós temos no nosso estado. Mas vamos falar um pouquinho da Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, né, reunido de 1º a 10 de maio, é isso? E que eu, lá na minha televisão em casa, vi várias vezes a figura de Dom José com certo destaque ainda, até estava na fila, estava lá na vanguarda. Lá. O que foi debatido de mais importante assim? Olha, esse ano a Assembleia Geral tinha como papel principal a aprovação das novas diretrizes, digamos, da Igreja no Brasil, porque a cada 4 anos a Assembleia acontece todos os anos. E sempre nós temos um tema para ser aprovado dentro da Assembleia, mas no ano que tem a eleição também são votadas as diretrizes que dão, por assim dizer, o norte da caminhada da Igreja na dimensão pastoral para os próximos 4 anos. Então, esse ano, né, o tema das diretrizes foi o tema principal e foi o único, praticamente, grande tema, né, que tratamos. Depois teve toda a questão da eleição, que ocupa um certo tempo, mas a Igreja, quando se reúne também, ela acolhe, dentro do contexto do todo, realidades até fora da Igreja do Brasil. Eu acho que esse é um aspecto bonito, uma igreja que olha também horizontes um pouco mais amplos da nossa própria realidade. Então olhamos com muito carinho a dimensão missionária, né, da vida da igreja, não só do contexto nosso interno, da realidade amazônica, das nossas periferias, das grandes cidades que temos aí como grandes desafios, mas olhamos também a realidade da igreja que está em contexto onde existe muita perseguição nos dias atuais, né, que praticamente temos acompanhado através dos meios de comunicação. E eu acho que um dos momentos também bonitos, tivemos a presença do cardeal de Karachi do Paquistão, onde ele veio justamente falar da realidade de uma igreja de minoria, num contexto de 200 e poucos milhões de habitantes, onde os cristãos são uma pequena minoria, e a comunidade católica de 50% dessa pequena minoria de cristãos, onde, digamos, há uma realidade assim pouco, digamos, pacífica no contexto de social, e onde a estrutura, digamos, de cada igreja, de cada escola, de cada hospital, né, de cada creche, ela tem que ser mantida através da segurança do Estado para evitar justamente atentado. Mesmo assim, não tem evitado a questão de atentados. Assim, nós ainda estamos absorvendo a realidade como mundo cristão dos atentados que aconteceram no Sri Lanka, né, onde muitas pessoas perderam a vida. A realidade da África nos preocupa muito, porque é uma realidade, digamos, de carência, digamos, de recursos, né, mas ao mesmo tempo de muita violência, né, de muita violência que atinge a população e onde nós vemos a população, assim, muitas vezes sem assistência por parte dos governos e de tantas outras realidades. E nós temos também a presença missionária como Igreja do Rio Grande do Sul, na realidade de Moçambique, na parte norte de Moçambique, Diocese de Nampula, e este ano estamos celebrando 25 anos dessa presença missionária. Então, uma igreja
que olhe não só a realidade do nosso querido povo de Deus, do nosso contexto social brasileiro, religioso, etc., mas que se abre também para uma realidade missionária, solidária com outras igrejas, com populações que vivem em outras realidades do mundo. Agora também apareceram vários temas nacionais lá, né? Vários temas nacionais. Relacionados especialmente com o novo governo que está aí, enfim. Não, eu acho que um dos temas abordados também é toda a questão da Venezuela, a questão dos imigrantes, de acolhida, tanto é que a eleição do Dom Mário, que está em Roraima, Bela Vista, justamente tem muito dessa proximidade com os refugiados da Venezuela, que nós olhamos com carinho e também com muita solidariedade, mas também todo esse contexto das mudanças que estão acontecendo no nosso país, onde nós, como acho a igreja, temos a responsabilidade, mas como cidadãos também desse país, também estamos envolvidos. Então, acho que o caminho que estamos percorrendo é o caminho do diálogo, o caminho, eu acho, de somarmos juntos para que a nossa população brasileira, digamos, tenha dignidade, né, e dignidade de vida em todos os contextos. Desde aqueles que vivem num momento de exclusão social, que às vezes precisa ter um olhar diferenciado também por parte do governo, como em todas as realidades também dos países ricos e desenvolvidos, mas olhar o homem como um todo, né? Porque o carente de Deus pode ser quem está numa situação social de dificuldade, mas também quem está em condição social privilegiada. Eu acho que a palavra do Evangelho, ela deve ser semeada e anunciada a todos. Não cabe a nós fazer distinção de pessoa. Eu acho que cabe a nós, anunciarmos o Evangelho e sabermos ir ao encontro das pessoas e falar ao coração das pessoas. Porque só assim nós estaremos promovendo aquilo que Jesus ensinou, né? Que o reino dos céus vá acontecendo, o reino de Deus na vida da nossa sociedade e também no coração das pessoas. Eu acho que nós não podemos ter atitudes, digamos, de exclusão, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus procurou, digamos, se aproximar de todos, né? E essa realidade é muito presente na vida da igreja. Nós não somos cristãos para abraçar uma ideologia, nós somos cristãos e hoje é para anunciar o reino de Deus. O que a igreja pode fazer mais? Eu não vou entrar na área política aí, tempo é muito pouco e não é o caso. O que a igreja católica ela poderia fazer mais? Porque o Papa tem falado muito e os senhores aqui também que é preciso nós termos uma igreja em saída, né, que vá ao encontro, é assim que eu vejo, né? O que a igreja poderia fazer mais para pacificar os ânimos, digamos, das pessoas, das famílias? Porque a gente está sempre acostumado a exigir tudo dos governos, independentemente de quais são, e quando a gente para pensar um pouquinho, tem muita coisa que brota lá no seio familiar. Eu sei que há desajustes de todas as ordens, enfim, mas o que a igreja poderia, assim, em saindo, pacificar, ajudar? Olha, na Assembleia nós aprovamos as diretrizes e elas têm como base, são 4 pilares, as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. O primeiro pilar é a palavra de Deus, né? Então, trabalhar a iniciação cristã, essa consciência, você como cidadão, como cristão, qual é o teu dever também na sociedade? O que você pode contribuir para termos uma sociedade, digamos, mais pacífica, que respeite a dignidade de vida das pessoas, mas também que cuide do meio ambiente da nossa casa comum. Segundo, o pão da Eucaristia. Eucaristia é espiritualidade. Quer dizer, você se colocar na escuta de Deus, deixar também que Deus possa agir na tua vida. Terceiro, a caridade, né? O serviço à vida plena, que eu acho que é muito importante esse aspecto também da caridade, não dissociar, digamos, a vida cristã, o evangelho da prática da caridade, do cuidado da vida, do cuidado, digamos, com a vida principalmente dos mais fragilizados. Quarto pilar, a questão missionária, né? Uma igreja em estado permanente de missão, né? A missionariedade, o ir de encontro, apresentar Jesus e ajudar as pessoas a descobrir o caminho da vida, da dignidade de vida. Eu acho que só assim nós teremos uma sociedade pacificada, uma sociedade mais harmoniosa, onde a vida seja respeitada e com dignidade. Nós não podemos ser, digamos, cidadãos de uma realidade, ou cristãos, ou mesmo de outras religiões, indiferentes àquilo que acontece ao nosso redor. Juntos deveremos construir um mundo novo, uma sociedade pacificada. Porque se esperamos só do governo, o governo pode fazer a parte dele. Mas se eu não faço a minha parte como cidadão,
eu não vou ter essa sociedade pacificada, eu não vou ter dignidade de vida e meu irmão também não vai ter. Né? Então, essa corresponsabilidade, ela é fundamental. E a igreja, sim, trabalha isso, né, no processo de evangelização, no envolvimento nas comunidades, onde as pessoas assumam essa responsabilidade com a própria vida, mas também com a vida do outro, com a vida em comunidade e como cidadãos também dessa pátria. Né? Eu acho que cada um de nós tem a sua responsabilidade. Bom, nós temos 1 minuto, não vazou nada lá pro seminário, lá pelo santuário, que de repente vai ver uma recepção ao senhor por esse novo cargo, assim, não? Não, nada, porque eu acho que é uma dimensão serviço, não é... Eu acho que cargo, né, você é eleito, mas eu acho que sempre o fundamental é a dimensão serviço, né? Eu acho que isso é o principal que a gente tem que ter como foco, né, na dimensão também da vida consagrada da gente. Ok. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, sempre importante esse contato com a comunidade, enfim, e cumprimentá-lo mais uma vez e desejar êxito nesse novo desafio. Eu agradeço a você, eu agradeço também a TV Erechim, aqueles que nos acompanham através do programa Painel, e a minha prioridade sempre vai ser o povo de Deus da nossa diocese, mas também com essa abertura de coração para estar a serviço da necessidade da igreja em outras dimensões, né? Eu acho que juntos nós podemos crescer não só na questão da vida espiritual, mas crescermos como seres humanos, como comunidade de fé. Obrigado de coração a todos. Boa noite a todos aí de casa também, muito obrigado e até uma próxima. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce.